Salve, salve galera da hidrologia! Aqui é o professor Carlos Roberto, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E na videoaula de hoje, nós vamos apresentar os resultados da simulação que a gente fez, tanto com o fluido newtoniano como para o fluido não newtoniano, considerando essa aplicação, né, que é um escoamento em uma calha de seção transversal semicircular. E antes de começar essa videoaula, eu gostaria de que vocês deixassem aí o seu like, compartilharem esse vídeo e também, né, se inscreverem no nosso canal para aumentar a relevância desse conteúdo e do canal perante a comunidade técnico-científica. Fazendo isso, vocês vão contribuir para o desenvolvimento da nossa área de recursos hídricos e de saneamento ambiental. Mas sem mais delongas, vamos direto aqui para o vídeo de hoje, né, onde eu vou apresentar para vocês os resultados. Nas duas últimas videoaulas eu mostrei para vocês como é que a gente pode fazer configuração para fazer simulação nesse mesmo projeto, né, que é o da calha circular, semicircular. Uma simulação para um fluido newtoniano, no caso água, e a simulação para o fluido não newtoniano, onde a gente definiu essa parametrização aqui do slide, né, que foi obtida no artigo. E na aula de hoje a gente vai fazer só uma visualização dos resultados. É a melhor parte, né? Que é a visualização dos resultados. E a gente vai exatamente fazer essa comparação, né, da água, né, das características do escoamento para o fluido newtoniano e não newtoniano. Como é que é o comportamento, né, do fluido não newtoniano em relação ao newtoniano, que é a água. Então isso é muito importante para que vocês percebam essas diferenças com relação a velocidade, nível. Será que o não newtoniano ele é mais veloz ou é mais lento? Será que ele alcança uma profundidade maior, uma altura maior de lâmina do fluido, né? Ou menor do que em relação à água? Então é muito importante para a gente comparar essas diferenças. Para visualizar os resultados, a gente vai voltar para o ResMapper. No ResMapper a gente faz essa visualização. Então clica aqui no ResMapper e aí eu tenho, ó, aqui uma opção nova que entrou de resultados. E observem que os resultados, eu tenho dois itens aqui nos resultados. Eu tenho a minha simulação, o meu plano de simulação que foi para parametrização água, e tem o plano de simulação que é o NN, né, que é o não newtoniano. Então a gente pode, né, visualizar os resultados de forma independente, né, para cada um desses itens aqui, ou também a gente pode fazer essa comparação. Vamos primeiro visualizar os resultados da água. Vou pegar aqui marcar o item velocidade. E aí, por padrão, ele sempre pega a velocidade máxima para todos os intervalos de tempo, então vai ficar essa linha aqui. Mas aí, se vocês clicarem aqui na linha do tempo, vocês vão visualizar cada passo de tempo, né? Então, primeiro passo de tempo, segundo, e a gente vê o deslocamento aqui da água dentro da calha. Observem, né, o formato da frente do fluido ali, no caso da água, que é um formato ali, né, em cunha. Se a gente dá um zoom, a gente vê essa formação da cunha bem clara aqui, certo? Então isso é bem bacana, né, que o RecRaiz, quando a gente está simulando ele bidimensional, a gente consegue observar esse formato da estrutura do escoamento, né, no plano horizontal. Então esse formato de cunha no plano horizontal, né, o RecRaiz aí ele conseguiu representar muito bem. Então se a gente for avançando no tempo, a gente vai ver, ó, que a cunha vai avançando também e o escoamento ele chega lá no final, aos 10 metros, mais ou menos em 15 segundos. Então ele levou mais ou menos uns 15 segundos, né, para chegar lá. As velocidades, né, a gente pode, vou voltar aqui um pouquinho, deixar ele mais ou menos nessa posição, em torno aqui de 5 segundos. E as velocidades aqui, a escala não está muito boa, deixa eu melhorar aqui para visualização. É só clicar com o botão direito em Layer Properties. Você vê que o mínimo está 0 e o máximo está 15 metros por segundo, né? Então as velocidades são pequenas, então eu vou ajustar isso aqui. Eu vou editar, colocar a velocidade máxima de 1, clicar aqui em Create Ramp Values, para ele ajustar aqui de 0 a 1. Vou dar um OK. Pronto, a gente observa agora o campo de velocidades, né? As velocidades mais intensas acontecem, né, exatamente no centro da tubulação
e as velocidades menos intensas aqui nas paredes da tubulação, né, por conta do atrito. Então, a gente vê claramente, né, um perfil, né, na seção transversal, onde as velocidades máximas já são esperadas, as velocidades máximas são aqui no centro e as velocidades mínimas aqui na parede da tubulação. Então, se a gente for avançando, a gente vai vendo o desenvolvimento também do escoamento, né? Da esquerda para a direita ao longo da calha. Muito bem, vamos comparar agora com o fluido não newtoniano. Então, eu vou vir aqui ativar também a velocidade no fluido não newtoniano. Aqui está as velocidades máximas, né, que é o padrão. Eu vou clicar aqui no à direita e a gente vai avançando, né? Ó. Olha só. Aqui está 12 segundos, 13, 14, 15. Olha só, olha a diferença. 15 segundos, a água ela já tinha chegado até o final, né? Nesse caso aqui, que é um fluido não newtoniano, né, que tem uma viscosidade maior, que tem uma tensão limite para escoamento, né, de 98 pascal, tem uma concentração de sólidos e você vê que ele é muito mais lento. Ó. 15 chegou um pouquinho mais da metade. Então eu vou avançando aqui e no final ele chegou em torno ali de 29 segundos. Ele levou praticamente o dobro do tempo, né, para chegar ao final da calha, para ele percorrer os 10 metros. Então, o fluido mais viscoso, ele vai ter uma resistência maior para escoar, que já era esperado, né, pessoal? E você vê também aqui, vamos ver os gradientes aqui de velocidade, deixa eu clicar aqui em Layer Properties, já está 1, né? A gente já ajustou, está de 0 a 1, e a gente observa que as velocidades são menores. Né? Aqui no centro, são velocidades menores em relação à água, né? Como é que a gente compara, pessoal? É só ativar as duas, né? Então eu tenho velocidade e campo de velocidades da água, o campo de velocidades do fluido não newtoniano. Eu posso clicar em qualquer ponto aqui, ó, clicar com o botão direito, ele vai abrir essa opção de Plot Time Series. Eu vou clicar aqui em velocidade e olha só que bacana. Aqui eu tenho uma comparação naquele ponto que eu cliquei da velocidade ao longo do tempo. Aqui a água em azul e o fluido não newtoniano em verde. O que é que a gente observa? Que a velocidade, né, quando a frente do escoamento ele chega nesse ponto, ele sai de zero até o valor aqui que é de 0,74 e a velocidade fica constante. Então a água atinge uma velocidade maior do que o fluido não newtoniano. A velocidade máxima aqui que ele atingiu foi de 0,52 naquele ponto que eu cliquei. Então, observem que as velocidades máximas são diferentes, né? Caiu de 0,74 para 0,52 do fluido newtoniano para o não newtoniano. E demorou mais, né, para que o fluido ele chegasse, o fluido não newtoniano chegasse naquele ponto lá que eu cliquei. Você vê que aqui, ó, essa velocidade chegou nesse intervalo de tempo e aqui já tem o intervalo de tempo anterior para que ele chegasse nesse ponto. Tá? Então isso em termos de velocidade. Vamos fazer uma comparação agora em termos de profundidade. Então eu vou ativar aqui a profundidade, eu vou avançar aqui, né, ao longo do tempo. Aqui também eu vou ativar a profundidade, vou avançar aqui ao longo do tempo, então eu tenho profundidades definidas. O que é que eu posso fazer aqui? De novo, clicar com o botão direito em um ponto qualquer aqui dentro do domínio, né, computacional, mandar ele plotar as profundidades. E olha a diferença agora em termos de profundidades. No fluido newtoniano, ele chegou a atingir uma profundidade de 3 centímetros. Então a água, quando ela escoou na tubulação, ela atingiu uma profundidade de 3 centímetros. Lembrando que o raio da tubulação é de 7 centímetros. Então ele nem chegou na metade da tubulação ali, né, em termos de profundidade. Só que o fluido não newtoniano, ele alcançou a profundidade de 5 centímetros. Ele foi ali um pouco, passou até um pouquinho, né, de 5 centímetros aqui. É só a questão de precisão, mas vocês observem que passou um pouquinho de 5 centímetros. Então ele alcançou uma profundidade maior. Então o fluido não newtoniano, o fluido que é mais viscoso, que tem mais concentração de sólidos, ele tem essa característica, né, de alcançar, né, cotas mais elevadas
né? E ter uma velocidade menor, né? Ele vai se propagar com uma velocidade menor, mas em compensação ele atinge cotas maiores. E isso para a questão de extensão de inundação, isso é muito relevante, né? Quando a gente está fazendo, por exemplo, uma simulação de rompimento de barragem de rejeitos, e aí ele vai alcançar, né, uma área maior em relação a se o fluido fosse água, né? Se o fluido fosse água, ele ia, ele ia ter uma extensão menor, né, de inundação, tá? Então, muito legal nessa aplicação, a gente consegue fazer a comparação e ver essas diferenças, né, em relação às características de escoamento do fluido não newtoniano em relação ao newtoniano. E eu espero que vocês tenham gostado desse curso prático, simples, né? E o que é que a gente vai tentar fazer aí para o futuro, né? A gente vai tentar fazer uma simulação de fluido não newtoniano de um rompimento de barragem de rejeitos. Então, a gente já tem no nosso canal aqui, né, um curso rápido, né, para que vocês possam configurar simulações de rompimento de barragem. Só o que a gente fez foi uma simulação para água. Então, o que é que eu posso fazer também, né? Seria a mesma simulação, só que agora usando um fluido não newtoniano para simular, por exemplo, uma barragem de rejeitos. E aí a gente tem uma propagação diferente, né, de montante para jusante. Tá bom? Mas, enfim, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.